Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari Codevate, a Cíntia Agostini, e hoje o tema discussões internacionais do Fórum Econômico de Davos e os impactos locais. Às vezes a gente ouve falar de eventos, de acontecimentos, e a gente imagina, mas isso é lá, isso não está perto de nós, mas os impactos, eles vêm. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não, mas eles chegam, né, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Rita, a todos os nossos ouvintes da Rádio Independente. E é um pouco nessa perspectiva, Rita, que tu falas, que eu decidi hoje discutir com os nossos ouvintes um pouquinho do que está acontecendo, né? Que parece tão longe da gente. E o Fórum Econômico acontecia na periodicidade que era anual e aí acabou não tendo, né? Por causa da pandemia. E agora retoma a presencialidade num período um pouco diferente do que era, usualmente que era em janeiro, e com algumas proposições e a tentativa de alguns compromissos, né? Tem mais de 2.500 pessoas lá na Suíça discutindo possibilidades, alternativas, problemas que são problemas globais e que eu não tenho dúvida alguma que nos afetam. Obviamente, o tema do conflito na Ucrânia é o tema, então a fala inicial, inclusive, foi do presidente ucraniano, do Zelensky, e aí o pedido dele, nos ajudem, né? Continua sendo nessa perspectiva, porque as pessoas estão morrendo, o território está sendo destruído, e o mundo já fala em quanto vai custar essa reconstrução. E a quem caberá essa conta e em que condições. A Rússia foi proibida e banida do evento, então eles não estão lá, porque, bom, se entende enquanto mundo de que esta é uma consequência das atitudes que o governo russo e que a Rússia tem tomado, mas outras temáticas que, às vezes, a gente acha que passou, mas não passou, uma delas é a pandemia, o coronavírus continua na pauta, nós tivemos aí no mundo inteiro novos surtos, né, em alguns lugares mais fortes e até lockdowns, e fundamentalmente duas coisas que me parecem que já passou do tempo de nós discutirmos e a gente continua discutindo sem construir realmente alternativas talvez que sejam sólidas, que são as questões climáticas, né, que cada vez a gente diz assim, é isso, né, nessas condições. E é desde a década de 70, talvez, que nós falamos mais fortemente sobre esse tema e nós não conseguimos avançar de uma forma adequada que contenha ou que minimize os impactos daquilo que é os processos de degradação, da influência nossa no ambiente. E não tem como não pensar nisso. Né? À medida que chove muito, faz muito frio, ou que esquenta muito, ou que tem seca, ou que tem um tsunami, ou que tem ventania... Isso tudo é consequência das questões ambientais. Parte é natural, mas parte é em consequência daquilo que é a nossa ação enquanto humano nesse ambiente. Enquanto há 2 semanas atrás aqui se chovia, 2 não, um pouco mais, né? 3 semanas atrás chovia, que a gente já tinha uma perspectiva de enchente, na África estava fazendo 50 graus. E há uma semana a gente estava esperando um tal de uma tempestade que passou em alguns lugares, né? Graças a Deus aqui não chegou. Mas já muda, né? Já tira a gente da nossa zona de conforto. E aí, quando nós olhamos para esse tema, não tem como não tratar, mas principalmente não tem como não agir. Né? E outro que surge fortemente pós-pandemia e com todos esses desajustes internacionais, que está associado à questão econômica, que é o processo inflacionário no mundo, que a gente já discutiu aqui com os nossos ouvintes, e fundamentalmente as desigualdades sociais. E aí, as entidades que são organizações, que a Oxfam é uma delas, traz a perspectiva de que aumentou o número de bilionários durante a pandemia. Por outro lado, aumentou muito o número de pessoas empobrecidas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, nós sempre tivemos, historicamente, desigualdades sociais que foram presentes, mas o distanciamento entre os poucos que têm muito e os muitos que têm pouco, ele se aprofundou. E aí várias proposições que tributam recursos financeiros, proposições que tributam algum lugar para levar esse dinheiro para a nossa sociedade ou a população mais carente, proposições destas que começam, porque o fórum começou ontem, começam a aparecer na mesa para que sejam alternativas, e alternativas que a maior parte dos países possam aderir.
Eu não tenho dúvida das temáticas. Não tenho dúvida das temáticas que nós estamos sentindo enquanto processo inflacionário, enquanto desajuste das cadeias globais de valor, enquanto questões climáticas, enquanto as questões que estão nos envolvendo a desigualdade social. São estas pautas que estão lá e elas fazem parte do nosso dia a dia. Quais são as alternativas para um país como a Alemanha, como o Brasil? Talvez aí que está a diferença, porque nós somos diferentes. Então, nós não vamos ter como botar dinheiro nessa conta nas mesmas condições. Os que têm menos vão ter que receber mais e os que têm mais vão ter que pagar mais por essa conta. Talvez está aí o grande impasse, desculpem os ouvintes, do Fórum Econômico, de tudo que a gente vem trazendo à pauta quando nós tratamos desses grandes temas que são coletivos e não individuais. E assim como nos indivíduos, que temos pessoas com mais dinheiro e pessoas com menos, temos países com mais dinheiro e países com menos. E no Fórum Econômico Mundial acontece essa reunião e a gente vê que mais prejudicial para aqueles que têm menos. Tanto é que o Fórum Econômico disse que a América Latina é a região que mais sofrerá com inflação muito alta em 2022. E te ouvindo falar, Cíntia, eu começo a ficar refletindo a respeito de todos os cenários que impactam na economia. Tem a questão política, eleições, indefinição, como que os estados vão lidar com essa questão envolvendo combustível. Tem um projeto na Câmara para reduzir a alíquota em 17%. A própria política de preços da Petrobras. Tivemos ontem a troca de mais um comandante. Gasolina já está defasada a 15%. Não tem reajuste há mais de 70 dias e também já tem esse descompasso. Tem as questões do clima, aquecimento global, cheia, seca, tem a questão da saúde, Covid, hepatite, varíola, dengue, e a gente está aqui tentando lidar com tudo isso, observando tudo que está acontecendo, daí não tem container, na China está tudo parado, e a gente o empresário tentando se organizar em meio a tudo isso, o funcionário, o salário sendo muito para quem paga, pouco para quem recebe, e cada vez mais a necessidade da gente poder tentar parar um pouquinho e ver para onde que a gente vai para tomar a melhor decisão para as nossas vidas. Talvez essa seja a grande questão, né? O Fórum Econômico e outros ambientes tenta trazer um pouco dessa perspectiva, né? Como você mesmo disseste, né, Nicolas? São tantos fatores e se a gente continuasse listando, acho que nós passaríamos o dia aqui listando coisas e não terminaríamos com certeza. E de quanto, direta e indiretamente, elas estão vinculadas à nossa vida e nos impactam. Agora, uma tomada de decisão planejada e uma estratégia definida, que ela está acima de tudo o coletivo e depois os indivíduos, ela é papel de quem nos governa, ela é papel de quem lidera. Porque se não for uma tomada de decisão consciente de que o coletivo tem que estar acima do individual, e às vezes isso vai prejudicar um ou outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum mesmo, porque é legítimo o Nicolas trabalhar pelo seu negócio, a Cíntia trabalhar pelo dela, a Rita olhar para si, porque, bom, essa é a vida de cada um de nós. Cabe a responsabilidade de quem lidera, seja nos governos, nas diferentes instâncias, mas sejam os líderes também das organizações e das entidades, olhar primeiro para o todo, para depois pensar os indivíduos. Porque esta lógica é a lógica que não está dando certo. Né? E a dinâmica que nos impõe aqui é como, num ambiente como esse, que nesse momento ele nos parece tão hostil, a gente olha para o todo e diz assim, tem gente que precisa mais que outros. Tá? Tem aqui 573 bilionários durante a pandemia e tem um contingente de milhões de pessoas que não têm o que comer. Tem um contingente de negócio que está muito bem, ou de países que estão melhor ainda, e outros, por exemplo, a América Latina, que vai sofrer muito. E já está sofrendo muito com várias questões, mas o tema da inflação que você traz e de como uns podem contribuir com os outros. Talvez essa é a temática mais difícil. Bom, o que nos cabe, né? O que nos cabe, talvez, é nós aqui, olhando para o nosso entorno, trabalhar no micro, porque eu não vou conseguir atender o macro. Então, é como eu olho o meu local e consigo atuar pelo meu local. E aí, sim, o olhar do coletivo, tendo um propósito, isso a gente consegue atuar melhor. O que também não é simples, mas eu acho que é assim que a gente vai conseguir avançar. E aí entra aquela máxima, né? Se cada um fizer, né? E parece tão clichê, e até, né? A gente sempre fala a mesma coisa. Mas se cada um olhar para o seu lado e tentar, de alguma forma, ajudar a resolver, enfim, né? Ter essa empatia, e cada um e assim por diante no mundo, as coisas não estariam como estão, né, Cíntia? Mas eu acho que a gente segue tentando. Eu acho que já tem muitas pessoas fazendo isso. A gente só tem que ampliar o número de pessoas exatamente. Que contribuem com o todo. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Bom dia, boa semana. Cíntia Agostini, economista.